A escola é o primeiro ambiente eminentemente social que uma criança encontra. Ela sai de uma casa onde tudo é dela, o pai é dela, a mãe é dela, a cama é dela, as coisas são dela, a TV é dela, para um lugar em que nada é dela e tudo é socializado, nem a professora é dela. Isso aí causa um choque na criança. Quanto mais nova é a criança, quanto mais imatura é essa criança, maior é esse choque. A transferência é difícil. Então a escola acaba se parecendo às vezes com a casa, com o lar, para que a criança não sofra tanto choque. E a professora acaba fazendo o papel da tia, às vezes da mãe, para que a transferência seja feita de uma maneira mais suave. Algumas crianças têm mais dificuldade nessa passagem. São mais tímidas, mais retraídas, menos sociais, falam menos. Nós conhecemos essas crianças. Acontece que a escola tem sido indevidamente atacada e injustamente usada. O primeiro ponto é que dizem para vocês, todos aqui que estão já ouviram falar, que a escola pública hoje é uma porcaria e que antigamente era muito boa. Isso é uma mentira, é uma inverdade. Porque está aqui alguém que entrou na escola pública em 1958 e jamais saiu da escola. Ainda continua na escola. E conseguiu ver todas essas passagens da escola e hoje refletir sobre isso. Então, em fim da década de 50, quando eu cheguei na escola, das 100 crianças do bairro, 40 iam para a escola, as outras 60 não. Porque não tinham condições, porque os pais não levavam. Isso não era cobrado. As crianças ficavam em casa cuidando das mais novas. Uma menina de 8 anos já era uma dona de casa, então ficava em casa. E alguns iam para a escola, 40 iam para a escola, 40%. Na escola tinha várias matérias, inclusive comportamento. Nota de comportamento. Toda criança que tivesse notas baixas ou 3 ocorrências em comportamento, advertência verbal, advertência escrita, suspensão, era jubilada da escola pública e não podia mais voltar à escola pública. Em nenhuma escola pública. Jubilada. Eu assisti crianças pequenas de 8, 9 anos sendo jubiladas da escola pública e não podendo voltar. Também quem repetia 2 anos seguidos era jubilado. O primário ia do 1º ao 4º ano e para ingressar no 5º tinha um vestibular. O vestibular escolhia os melhores. E os melhores iam estudar o ginasial. A segunda parte fundamental de hoje. Quando terminava o fundamental, tinha um vestibular para o colegial, o 2º grau de hoje. E nesse momento, o adolescente tinha que escolher o que queria ser na vida, porque tinha 3 colegiais, científico, clássico e magistério. Bom, quem fazia o magistério virava professora. Acho que era normal. O científico era para quem queria ser engenheiro e o clássico era para ciências sociais, advogado. Das 40 crianças que começavam no 1º ano, 20 chegavam nesse colegial. 1 ou 2 entravam na faculdade. Todos os outros ficavam pelo caminho. E as pessoas chamam isso de escola pública boa. Ora, se hoje a escola pública pudesse escolher por testes, por vestibulares, os alunos que quer, pegasse só 40% da população, os 40% melhores, porque teve que fazer um teste, expulsasse hiperativos, autistas, disléxicos, aqueles que têm dificuldade de aprendizado, a escola pública seria boa? Teve um momento que o governo teve que optou pela universalidade do estudo. E hoje o estudo é tão universal que os pais são obrigados a colocar as crianças na escola, senão estão até sujeitos à prisão. Quando essa universalidade chegou, quando todas as crianças, somos 55 milhões de crianças e adolescentes na escola brasileira hoje, toda essa população invadiu as escolas, era natural que houvesse uma queda de rendimento. Natural, normal.
Isso não é para ser cobrado, essa queda. O que é para ser cobrado é: vamos melhorar de agora em diante. As professoras de hoje são muito mais capacitadas do que as minhas professoras do primário, que já estão mortas, então eu posso falar. São muito mais capacitadas. As minhas professoras fizeram o 2º grau e foram dar aula. As professoras de hoje têm pelo menos uma faculdade. A maioria tem pós-graduação. As professoras se capacitam para fazer o que fazem. Mas o que nós pais fazemos? Nós levamos nosso filho no psiquiatra, no neuropediatra, e não perguntamos se ele sabe Piaget, se ele sabe a ZDP de Vygotsky, se ele sabe quem foi Vallon. Não perguntamos. Você podia me dizer como é que o Paulo Freire fazia a educação dele? Não perguntamos. Mas aceitamos que ele seja médico do nosso filho. Também na psicóloga nós não perguntamos. Ela é psicóloga. Ela está ali para outra coisa. Mas a professora, uma pedagoga, que está ali para ensinar a ler e escrever, as matemáticas e as ciências, nós queremos que ela saiba quem foi Kanner, quem foi Asperger, que ela saiba sobre Tite, Aba, Pex, que ela saiba aplicar isso e aquilo. Nós queremos terapeutas na escola. E na minha escola, a professora não pode fazer terapia. E Aba, Tite, São Raiz, essas coisas são terapias. Na minha escola, uma professora é pedagoga. E uma pedagoga faz pedagogia, estuda a pedagogia. Como é que a criança é matriculada nessas escolas? Os pais chegam com um menino e dizem para a secretária: ó, meu filho é autista, então eles mandam na minha sala. Lá eu converso com eles. Aqui a gente não matricula autistas, aqui a gente matricula o júnior. Matriculamos seu filho. Todos esses diagnósticos vão ficar aqui na minha mesa, trancados nessa gaveta. Nós vamos levar seu filho na sala de aula e vamos falar para a professora: esse aqui é o júnior. Crianças, digam um oi para o júnior. E o júnior vai entrar. E nós ficamos esperando a professora trazer as suas demandas, trazer as suas reclamações, as suas observações daquela criança que chegou e que parece diferente, mas que não é um autista, é o júnior. E então eu peço para que ela me faça um relatório pedagógico e pedagogicamente quais seriam as soluções que ela daria para integrar aquela criança naquela classe e para que aquela criança pudesse ter um aprendizado. E aí sim nós discutimos esse ponto e a criança começa a ser incluída como qualquer outra das 22 crianças que estão ali naquela sala. Não há nenhuma diferenciação com relação a horários, com relação a provas e com relação a tratamentos, com relação a cuidados. Não há nada diferencial, nem para mais nem para menos. Às vezes ele fica nervoso e quer sair da sala, deixa. Se outro ficar nervoso e quiser sair da sala, deixa. Não é para conter. As crianças também têm suas necessidades, às vezes em um momento de estresse fugir para algum lugar. E aquilo está muito sério. Deixa, me chama a coordenação, conversa. Temos algumas técnicas para trabalhar com isso. Mas não trabalhamos com moderadores. Na Espanha, que é o país mais avançado, porque lá veio a Carta de Salamanca de 94, quando os países da ONU concordaram em que toda criança devia estar na escola regular, independentemente da sua deficiência. E lá eles começaram um pouco mais cedo, porque foi lá que a carta foi assinada. Eles distribuíram um estudo de 2012, ao longo dessa última década, que as crianças autistas que tiveram moderadores nos primeiros anos de escola, elas iam mal, elas tinham mais dificuldades nos anos posteriores do que aquelas que não tiveram. Isso aí qualquer psicólogo ou pedagogo consegue ver isso aí. Uma criança que entra numa escola e já é diferenciada, que tem um moderador para si, as crianças chamam de babá, que tem um moderador só para si, que tem uma prova só para si, que tem atendimentos preferenciais, ela é discriminada pelo resto da turma, porque o resto da turma percebe que aquela criança é diferente. Então, nós somos a favor,
nós brigamos para que cada sala de aula tenha uma auxiliar da área da pedagogia, também pedagoga ou estagiária, mas que seja auxiliar. E nós incentivamos a professora a que quando uma criança tiver alguma necessidade de ajuda lá fora, por exemplo, ir ao banheiro, ou trocar fralda, ou a criança não controla o esfíncter, ou está nervosa e quer andar um pouco, que a professora às vezes deixa a sala com a estagiária, com a auxiliar, e ela, a professora, saia com o aluno, para que a classe não ache que aquela auxiliar é daquele aluno, ou daqueles alunos. Nós queremos que a classe pense que a auxiliar é de todos, e a professora é de todos, e que todos ali são crianças, que estão ali para serem incluídas igualmente. É a nossa filosofia que tem dado certo, tem dado muito certo. Vejam só, pensem comigo, se uma criança já entra carimbada, diferenciada, que movimentos ela pode fazer e a escola pode fazer para tirar esse carimbo? Se uma criança entra sem o carimbo, não é preciso esse movimento. Vai ficar patente para todos que aquela criança tem algumas diferenças, mas também vai ser observado que a maioria das crianças tem algumas diferenças. E que essas diferenças são justamente para serem trabalhadas, e é para isso que serve a escola, para trabalhar as diferenças. Em frente?